Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diana Mota, eu sou biomédica, mestre e doutoranda em imunologia pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, no programa de pós-graduação em imunologia básica e aplicada, o PPGIBA, e também sou aluna do programa de pós-graduação em biociências e biotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, pelo programa de mobilidade nacional. E dando continuidade aos temas relacionados com a imunidade inata, propostos pela disciplina de tópicos avançados em inflamação, pelo professor Dr. Carlos Sordi, nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre o sistema complemento, que é um dos principais mecanismos efetores da imunidade humoral e também um importante mecanismo efetor da imunidade inata contra diferentes tipos de micro-organismos. Eu vou falar um pouco sobre as características gerais, as vias de ativação, como elas são classificadas em via alternativa, clássica e via das lectinas e suas principais funções. No entanto, como o nosso tempo aqui é curto, eu sugiro que vocês deem uma lida no livro didático de imunologia, no ABAS, no capítulo 13, se não me engano, onde ele fala sobre imunidade humoral e sobre o sistema complemento, para que vocês tenham aí um melhor rendimento sobre esse assunto, tudo bem? Então, pessoal, o nome complemento é derivado de experimentos realizados pelo pesquisador francês Louis Baudet em 1890, logo após a descoberta dos anticorpos, onde ele demonstrou que se um soro a 37 graus contendo anticorpos antibacterianos for adicionado a uma cultura de bactérias, ocorria a lise celular. Entretanto, quando esse soro era aquecido a 56 graus, mesmo com a presença dos anticorpos e adicionado em seguida à cultura de bactérias, não ocorria lise celular, ou seja, esse soro perdia sua capacidade lítica após ser aquecido, né? E aí ele concluiu que esse soro deve conter algum outro componente que complemente ou auxilie a função lítica desses anticorpos. E aí ressaltando, reforçando que mesmo a essa temperatura, ainda haviam aqui anticorpos presentes. O que havia sido perdido era esse outro componente importante que ele concluiu estar aqui presente. Após isso, diversos outros trabalhos surgiram a esse respeito, e hoje em dia a gente sabe que o sistema complemento é um conjunto de proteínas séricas e de superfície celular que interagem umas com as outras e com outras moléculas do sistema imunológico de maneira altamente regulada. Isso é importante para que não haja ativação do sistema complemento contra as nossas próprias células. E essa interação vai gerar produtos, ou seja, fragmentos de proteínas que vão atuar na eliminação de micro-organismos. Então, esses componentes, a gente sabe hoje em dia que são mais de 50 componentes, eles são produzidos principalmente pelo fígado e são ativados de maneira estável quando eles se ligam à superfície de micro-organismos, ou então quando eles se ligam em anticorpos que estejam fixos na superfície de algum micro-organismo, ou em células apoptóticas, por exemplo. E aí a gente classifica as vias, as formas de ativação do sistema complemento em 3 vias. A via clássica, que é ativada quando o componente C1q do sistema complemento reconhece anticorpos que formam aqui complexos imunes. Ou então a via alternativa, filogeneticamente falando, é a mais antiga, embora a via clássica tenha sido a primeira a ser descrita. A via alternativa vai ser ativada, iniciada, através da ligação direta de C3b à superfície de patógenos, e a via das lectinas, que é ativada por lectinas ligadoras de manose, que é representada pela sigla MBL, ou por ficolinas, que reconhecem carboidratos na superfície de micro-organismos. E a gente vê que as 3 vias nessas fases iniciais, elas têm algumas diferenças, né? Mas as 3 vias, elas vão convergir para o que a gente chama de via comum, uma fase mais terminal da ativação do sistema complemento. E são importantes, vão ter funções efetoras importantes aí contra diferentes tipos de micro-organismos. Então, a gente vai começar falando da via alternativa, onde é importante ressaltar que o componente C3, ele sofre clivagem espontânea em baixas taxas, mas
constantemente está sendo clivado, gerando, então, os fragmentos C3b e C3a. Quando não há uma infecção, um processo infeccioso, esse fragmento ele vai ser inativado, o C3b, que ele vai ser inativado por hidrólise, né, na fase fluida. No entanto, quando há um processo infeccioso, esse fragmento C3b que foi clivado, ele vai se ligar aqui à superfície de um micro-organismo, a gente está vendo ele aqui, porque essa clivagem expõe um grupo tioéster que possibilita com que essa ligação aconteça. Em seguida, ó, eu tenho aqui a chegada de um outro componente do sistema complemento chamado de fator B, certo? Esse fator B, ele também vai ser clivado. Como a gente vê aqui embaixo, ele foi clivado, ó, gerando um fragmento menor, chamado de BA, e o fragmento maior, o BB. Essa clivagem foi feita pelo componente chamado de fator D. Então, o fator D cliva o fator B, e aí eu tenho aqui, ó, os componentes que vão permanecer ligados, C3b e BB, formando a C3 convertase. E o que é a C3 convertase? Gente, é um complexo, ó, a gente vê que tem mais de uma proteína ligada, então é um complexo enzimático que tem a capacidade de clivar proteínas. Então, C3 convertase vai clivar outras C3, certo? E aí, aqui é importante a gente falar que esse complexo, aqui na via alternativa, ele precisa ser estabilizado pela properdina, que é um outro componente da via alternativa, certo? Então, a C3 convertase, a partir do momento que ela é gerada, ela vai clivar quem? Vai clivar C3, certo? E aí a gente vê aqui várias C3 chegando, sendo clivadas aqui pela C3 convertase, liberando aqui vários fragmentos de C3b e C3a. C3a é importante, vai atuar no processo inflamatório, mas aqui vamos focar no C3b. Então, o que a gente vê em seguida? O C3b, ele pode se ligar novamente na superfície do patógeno, amplificando, assim, a ativação da via alternativa, né? Ou então, atuando como uma opsonina, ou seja, marcando esse micro-organismo para que receptores presentes na superfície de macrófagos reconheçam a presença desse C3b e fagocite esse micro-organismo. Além disso, ó, você vê que ele pode se ligar aqui do lado do fragmento BB, ó, e formar a C5 convertase. Então, se eu adicionar mais um C3b aqui do ladinho, eu tenho a formação de C5 convertase. E como o próprio nome diz, C5 convertase é o segundo complexo que pode ser formado, o segundo complexo enzimático que pode ser formado aqui na via alternativa, que vai clivar, então, o componente C5 do sistema complemento. E a gente vê aqui, ó, a proteína C5, né, sendo clivada, então, pela C5 convertase, gerando os fragmentos C5A, que é o fragmento menor que vai atuar no processo inflamatório, e C5B. A partir de então, a gente tem a fase, o que a gente chama de fase terminal do sistema complemento, e aquela via comum que eu falei para vocês. Então, a gente vê que C5b fica aqui na membrana, na superfície do micro-organismo, e vai recrutar C6. Em seguida, eu tenho C7, C8, e C8 vai recrutar, ó, várias proteínas chamadas de C9. E essas proteínas C9, elas vão polimerizar e formar aqui uma estrutura que a gente chama de complexo de ataque à membrana, o MAC. Essa estrutura, ela vai se inserir na superfície, na membrana do patógeno, formando poros. E esses poros, eles podem levar à morte desse micro-organismo através de lise celular. Em seguida, a gente vai falar da via clássica, que é aquela ativada através do reconhecimento de anticorpos que estejam fixos, que estejam ligados aqui a antígenos na superfície do micro-organismo. E quais são os anticorpos que podem ativar a via clássica? A gente sabe que IgM pode ativar a via clássica e IgG também. Então, IgM, eu preciso de um IgM para ativar a via clássica, porque a gente sabe que IgM é um anticorpo pentamérico, então ele tem aqui várias regiões F6, né? Ou então, 2 IgGs ligados à superfície. Não anticorpos circulantes, tá, pessoal? São anticorpos que estejam ligados à superfície do micro-organismo. E aí, ó, a gente percebe que aqui eu tenho uma estrutura, ó, chamada de C1, complexo C1, que vai ser formado por essa proteína chamada de C1q, que se ligou aqui nos anticorpos, certo?
e por duas proteases, na verdade, por um par de dois pares de proteases, né? Que são a C1R2, aqui eu tenho uma aqui, outra aqui, e a S2, ó, tem uma S aqui e a outra S aqui. Essas proteases são importantes para clivar as outras proteínas que vão chegar aqui na via clássica. Então, o C1R vai clivar a C1S, tornando ela ativa, né? Ela é uma protease, e a C1S vai clivar, então, depois os componentes que vão chegar, C4 e C2, tudo bem? Conforme a gente vai observar aqui, ó, eu tenho aqui C4 chegando, ó, e essa C4 vai ser clivada, ó, os fragmentos, o fragmento maior, C4b, e o C4a, que também vai ser liberado e pode atuar no processo inflamatório. Em seguida, eu vou ter aqui C2, ó, fragmento C2 chegando, também vai ser clivado, gerando aqui o fragmento menor, que vai ser liberado, C2b, e o fragmento maior, o C2a, vai se ligar a C4b, na superfície do micro-organismo, formando a C3 convertase da via clássica. E aí a gente lembra que C3 convertase é aquele complexo enzimático que vai clivar outros componentes C3, ó. Então, começo aqui novamente a clivar mais C3 para atuar na resposta humoral e na resposta inata, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, C4B2A é a C3 convertase da via clássica, clivando várias C3. Se eu adicionar mais uma C3 aqui do ladinho, se uma dessas C3 se ligar aqui ao lado, nessa C3 convertase, eu vou ter, então, a formação da C5 convertase da via clássica, ó, C4B2A, C3B. E C5 convertase, a gente lembra que cliva C5, certo? Então, ó, eu tenho aqui C5 chegando, sendo clivada pela C5 convertase, e aí eu tenho a liberação aqui do C5A, que é o fragmento menor, vai atuar na inflamação também, e C5B. C5B, ele vai permanecer aqui na membrana, iniciando, então, as etapas da via comum, né? Recrutando C6, em seguida chega C7, C8, e, por fim, várias C9 que vão aqui formar o complexo de ataque à membrana, certo? Então, na via clássica, a gente já observa que, diferente da via alternativa, a C3 convertase é formada por C4B2A e a C5 convertase C4B2A, C3B, tudo bem? E, novamente, eu tenho aqui vários fragmentos C3B sendo gerados, podem amplificar a via alternativa ou também atuar fazendo opsonização do micro-organismo, certo? E aí, por fim, a gente tem a via das lectinas, que é aquela via que é ativada, que é iniciada por uma lectina ligadora de manose, que são proteínas solúveis, ou então ficolinas, né, que reconhecem aí carboidratos na superfície de micro-organismos. E aqui a gente tem as serinoproteases, MASP1 e MASP2. E aí, ó, a gente observa que os próximos componentes que vão chegar, ó, é C4 e C2, né? A gente já viu esses dois componentes lá na via clássica, né? Então, a partir de agora, eu tenho novamente a clivagem de C4 e C2, ó, gerando aqui os fragmentos C4B, C4A, C2A e C2B, em seguida, a formação da C3 convertase, ó, C4B2A é igual a C3 convertase lá da via clássica, né? E a gente lembra que C3 convertase vai clivar outras C3, né? Então, aqui a gente vê novamente várias C3 sendo clivadas, certo? E aí, se um desses C3Bs que foram gerados se ligar aqui nesse complexo, eu vou ter a formação de C5 convertase. Então, novamente, se eu sei quem é a C3 convertase, que é C4B2A, só adicionar mais um C3B, que eu já sei quem é a C5 convertase. E C5 convertase, como a gente também já sabe, vai clivar C5, gerando aqui os fragmentos C5B e C5A. E, por fim, a via comum, onde eu tenho aí a C5B recrutando C6, em seguida C7, C8, C9 vão chegar, formando aqui o complexo de ataque à membrana. Tudo bem? Então, pessoal, essas diversas moléculas que vão atuar aí nessas vias, se a gente parar para observar, embora a gente tenha 3 vias, na via clássica, a partir aqui depois dessa etapa inicial, os processos são iguais.
se você olhar C3 convertase, ó, C4B2A da via clássica é igual a C3 convertase da via das lectinas, ó, também a C4B2A. Se eu adicionar mais um C3B aqui do ladinho, eu tenho a formação da C5 convertase, tudo bem? Então, começa a ficar mais fácil. Se você for estudar, estude, primeiro saiba muito bem como que cada via é ativada, porque depois disso, essas duas vias, a via clássica e a via das lectinas, eu até brinco com os alunos, que eu digo que são as vias que têm uma molécula que parece um pezinho de galinha iniciando, elas são iguais a partir da formação de C3 convertase, tudo bem? E, obviamente, também de C5 convertase, e aí, em seguida, a via comum é igual também para as três, certo? Já a via alternativa, como o próprio nome diz, ela é alternativa, ela é diferente, né? Então, a C3 convertase dela é diferente das outras duas, ó, é C3BBB, lembra que tem uma properdina aqui estabilizando. Se eu sei quem é a C3 convertase, de todas elas, é só adicionar mais um C3B, que eu tenho aqui a C5 convertase, tudo bem? Então, eu acho que esse é o caminho, estude como que cada uma das vias são iniciadas, são ativadas, quais são os elementos aqui do início de cada uma delas. Lembre-se que a formação desses dois complexos, chamados C3 convertase e C5 convertase, extremamente importante, né, até porque se eu não tiver a formação de C3 convertase, eu não tenho aquele monte de C3B sendo amplificado, a produção daquele monte de C3B sendo amplificada, e a gente sabe que C3B é importante. E as três vão convergir aqui para a via comum, em seguida podem levar até a fase terminal, onde pode ocorrer a formação do complexo de ataque à membrana, tudo bem? E aí, pessoal, esses fragmentos que vão sendo gerados, como a gente já mencionou em alguns momentos, eles têm funções importantes na resposta imune. Então, por exemplo, C3B, ó, e C4B também, eles podem atuar na opsonização e fagostose de micro-organismo. Opsonizar, pessoal, é marcar um micro-organismo, sinalizando ele para que um fagócito reconheça através aqui, ó, tá vendo? Tem um receptor aqui que reconhece esse fragmento, C3B ou C4B. E ao reconhecer esse fragmento, esse fagócito vai fagostar o micro-organismo junto e assim destruí-lo. Então, essa é uma função muito importante. A gente viu que em todas as três vias, a partir da formação de C3 convertase, diversos fragmentos C3B vão ser gerados e podem aumentar esse processo de opsonização e fagostose. Outro ponto importante é a estimulação do processo inflamatório por C5A, C3A e C5A, C3A e C4A, que podem atuar, por exemplo, como anaflotoxinas, estimulando a liberação de histamina por mastócitos no tecido ou basófilos na circulação, no sangue, né? Ou então, aumentando a permeabilidade vascular ao interagir aqui com células endoteliais, também como fatores quimiotáticos, aumentando o recrutamento de leucócitos, né, para o tecido, para o foco da infecção. E aí, dessa forma, eu tenho, além do recrutamento de leucócitos para o tecido, no momento que eu ativo células endoteliais, que eu ativo esse endotélio vascular, eu também tenho uma passagem, além de células, de anticorpos, de mais moléculas do sistema complemento, que vão ali ajudar nesse processo inflamatório. E essas células que vão passar para o tecido, elas vão ser importantes, claro, na destruição de micro-organismos que estão ali naquele microambiente, naquele foco infeccioso, tudo bem? E, por fim, a gente viu que também o sistema complemento também pode levar a liso no micro-organismo através da formação, né, daquele complexo de ataque à membrana, o MAC, que vai formar aí diversos poros na superfície desse micro-organismo, levando, então, a lise osmótica, né, aqui a gente está vendo uma bactériazinha sendo morta, né, através desse processo. Bom, pessoal, então é isso, eu acho que, embora seja curto tempo, eu espero que tenha ajudado, que vai ajudar um pouco, né, vocês aí nos seus estudos, mas eu ressalto a importância de ir para o livro e dar uma lida no capítulo, tudo bem? Então é isso, obrigada, eu vou deixar aqui meu contato, caso alguém queira, não sei, fazer alguma pergunta, e bons estudos.